Paz do Senhor, bom estarmos aqui reunidos para falar de um assunto tão importante, sobre apologética. Eu sou muito grato ao Senhor por conhecer esses homens de Deus que me incentivaram a permanecer na apologética, a iniciar na apologética, e eu sou muito grato ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando um pouquinho com vocês sobre teologia e sobre apologética. Eu escolhi um tema que na verdade foi um pedido do pastor Paulo Cristiano, e que está aqui, acabou de chegar, meu amigo pastor Elias, e também do pastor João Flávio Martinez, sobre o meu livro que eu escrevi o ano passado. Eu não sei quem recorda, quem esteve aqui também o ano passado, eu lancei meu livro aqui. O primeiro lugar que eu trouxe o livro foi aqui no congresso, no 13º então, congresso do ano passado. E de lá para cá se venderam todos os exemplares do meu livro. Eu trouxe só alguns que sobraram lá, as últimas caixinhas que nós temos, né? Para quem quiser também aqui conhecer e adquirir o livro Escravos das Heresias, que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais para vocês. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, pela honra, pelo privilégio de hoje participar desse congresso. Irmãos, eu fui convidado e decidi palestrar para vocês sobre a teologia do medo. Antes de mais nada, o meu nome é Tarles, é com R mesmo, não está errado ali, né? Se você não me conhece, eu sugiro que você vá no YouTube e se inscreva num canal chamado Teologar. O nosso canal tem alcançado muitas pessoas, mais de 50 mil inscritos no nosso canal, e tem atingido o mundo todo, né? Eu estou com a minha equipe aqui também, que trabalha lá no Teologar, e que recebem ligações e mensagens da França, da Alemanha, de Portugal, da Espanha, do Japão, dos Estados Unidos, porque a internet chega até lá, né? Então, sou apresentador do Teologar, sou pastor da igreja já há 16 anos, hoje eu sou pastor de uma igreja na Praia Grande. A nossa igreja se chama Comunidade Apostólica Livre, é uma igreja que tem 500 membros hoje. Estamos lá há 8 anos na Praia Grande, nessa jornada, nessa empreitada, como dizem na gíria crentez, né? Estamos trabalhando para o Senhor. Sou casado, tenho 2 filhas, uma de 10 anos e uma de 6 anos, e lindas. O pastor João Flávio está falando aqui, né? Puxou a mãe, é claro, certo? Que não está aqui hoje porque está com as meninas lá em casa. Amanhã nós temos uma comemoração, amanhã eu faço 16 anos de casado, né? Então, ela ficou preparando algumas coisas lá em casa, por isso não está aqui, tá bom? Então, meu nome é Tarles e eu vou palestrar hoje sobre a teologia do medo. Eu vou explicar para você o que é isso. Bom, eu creio que vai aparecer ali para você. Antes de mais nada, eu quero falar o que significa medo e depois o que significa a teologia do medo. Primeiro, medo, isso está no dicionário, é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. Todo mundo aqui tem o medo, e o medo é inclusive benéfico, porque ele nos alerta de algumas coisas para que nós não excedamos em algumas coisas e não passemos do limite. O medo faz com que a gente se proteja. O medo, por muitas vezes, ele é bom, mas o medo também é manipulador. Ele paralisa as pessoas, ele traz estagnação para as pessoas. E o que significa então teologia do medo? O que é a teologia do medo? É a distorção de textos bíblicos e doutrinas cristãs para manipulação de pessoas através do medo. Então, os pregadores hoje em dia, e essa teologia, através do sentimento, através do medo, conseguem manipular as pessoas com as suas heresias. E foi por isso que eu escrevi o meu livro Escravos das Heresias. O título para mim coube como uma luva por aquilo que eu queria falar no livro, né? Ou seja, eu queria falar sobre heresias, principalmente neopentecostais. Eu fui um pastor neopentecostal por 8 anos da minha vida. Aqui eu acho que eu posso falar, eu fui pastor da igreja Renascer em Cristo por 8 anos, e eu preguei muitas heresias, sem que eu tivesse conhecimento que eu estava falando errado.
e sem que eu tivesse conhecimento que eu estava distorcendo a palavra de Deus. Então, na mais pura inocência, fui replicando aquilo que eu aprendi com os meus líderes, até que chegou num ponto onde o conhecimento foi libertador para mim, e eu percebi que eu estava escravo daquelas heresias e escravizando algumas pessoas com as doutrinas que eu mesmo pregava. Então me arrependi, voltei ao Evangelho do Senhor, puro, simples e genuíno, e escrevi um livro como uma remissão, dizendo aqui, olha, aqui estão as heresias que eu mesmo preguei e que eu me envergonho de ter pregado. Hoje me corrigi e quero abrir os olhos de pessoas que também estão escravizadas, acorrentadas por essa teologia do medo. A palavra escravo no dicionário quer dizer o seguinte, que ou aquele que privado da liberdade está submetido à vontade de um senhor, a quem pertence como propriedade. Você já percebeu que em muitas igrejas neopentecostais, o termo utilizado é assim, ó, esse aqui é meu discípulo, aquela ali é minha discípula. E esse termo, com pronome possessivo, mostra exatamente o que essa teologia quer fazer. Ela se apropria de discípulos que não pertencem a nós. Eu não morri numa cruz por ninguém, nem você morreu numa cruz por ninguém. Quem comprou as ovelhas foi o próprio Deus, Ele é o dono das ovelhas. E muitas vezes os pregadores se acham no direito de uma paternidade possessiva, a ponto de manipular as pessoas, escravizando as pessoas. Acho que você já ouviu também em algum lugar, as pessoas dizerem assim, olha, eu tenho os meus 12 que me servem, esses daqui são responsáveis para me servir, carregam minha Bíblia, mobiliam a minha casa, tem que pagar minhas viagens, e acontece isso infelizmente no mundo cristão. Infelizmente isso é uma verdade no mundo cristão. A primeira heresia que eu quero mostrar para você é uma heresia chamada cobertura espiritual. Toda heresia que eu vou falar aqui, você vai ver que tem um ponto de partida. Dizem que a mãe da heresia é a Bíblia, porque na verdade ela parte da Bíblia, mas ela faz uma distorção da Bíblia. Ela não vem do nada, ela não aparece do nada, ela aparece da Bíblia, mas uma distorção do texto bíblico. E há um problema sobre esse termo cobertura espiritual. Antes de falar o que é uma heresia, vou dizer o que eu acredito com cobertura espiritual. Eu acredito que existe sim uma cobertura de amor, uma cobertura de carinho, uma cobertura de oração. Por exemplo, se eu disser assim, olha, eu estou com uma enfermidade, eu estou com problemas familiares, você pode orar por mim? Você vai me responder assim, Tarles, eu vou te cobrir de oração. Não é assim que você vai dizer? Esse tipo de cobertura espiritual eu acredito. O problema é a cobertura espiritual mística, onde as pessoas colocam nos seus subalternos, muitas vezes, uma redoma de vidro e dizem assim, debaixo desta cobertura você está protegido, debaixo dessa redoma, como se fosse um grande guarda-chuva, eu sou a cobertura espiritual sobre a tua vida, eu sou a tua cobertura. E aí acontece uma distorção. No ano de 2002, eu fui para São Paulo numa reunião muito grande, de uma igreja neopentecostal, e nessa reunião, eu era novo convertido, na verdade eu sempre fui convertido e sempre frequentei a igreja, mas eu me desviei por um tempo, e quando eu me firmei mesmo foi no ano 2000, 2001. Em 2002, eu ainda novo na fé, assim, novo na prática da fé, fui numa reunião em São Paulo, em que o pregador, numa epidemia de dengue, ele levantou as duas mãos e disse assim na hora do culto, debaixo desta cobertura, ninguém vai pegar dengue. E eu fiquei encantado com o poder desse homem. E eu fui para casa e a primeira coisa que eu falei para minha mãe, eu disse assim, mãe, olha, você precisa conhecer o poder da igreja. Aquele líder, aquele apóstolo, levantou as mãos e disse que debaixo daquela cobertura, ninguém ia pegar dengue. Veja a importância de você estar debaixo de uma cobertura. E aí, fui para a igreja, no outro dia, a reunião foi num sábado, no domingo eu fui para a igreja, e eu percebi que o pastor e a pastora da igreja não estavam ali, e eu perguntei, o que aconteceu? Aconteceu que ele pegou dengue,
E acabou todo, eu fiquei em conflito, disse, mas ele disse lá, ele falou que debaixo daquela cobertura ninguém ia pegar dengue, mas o próprio meu pastor aqui pegou dengue. Então eu fiquei em um conflito, eu não desacreditei daquele líder, porque você não pode confrontar as pessoas que estão na liderança. Eu vou falar sobre isso. Então essa heresia trabalha com algumas coisas. Primeiro, promete proteção, ou seja, quem estiver debaixo dessa cobertura está protegido contra qualquer mal que eu estou determinando a partir de agora, como nesse caso que eu presenciei sobre uma epidemia de dengue, certo? Outra coisa é que eles prendem as ovelhas. Ninguém pode sair daquela igreja, caso contrário, coisas ruins podem acontecer com você. Se você sair daqui, o diabo vai puxar o seu tapete e vai acontecer coisas que você nem imagina, talvez um piano vai cair na sua cabeça. E o detalhe é que quando uma pessoa sai da igreja e alguma coisa ruim acontece com essa pessoa se transforma num testemunho na igreja. Então eles dizem assim, você viu fulano que saiu? Fulano, olha o casamento dele como é que está agora, olha a vida financeira como é que está agora, sai também para você ver. Então veja como é a teologia do medo, e como o medo é manipulador, prendendo as pessoas. Aprenda uma coisa, irmãos, a igreja, ela se sustenta com ovelhas que comem num pasto. Não dá para colocar uma cerca na igreja, e geralmente a ovelha gosta de pular a cerca. Os pastores querem colocar uma cerca para poder guardar o rebanho dentro daquele aprisco, só que não é assim. A melhor forma de você colocar a ovelha no seu aprisco é fornecer um pasto, ela não vai sair dali. Se tiver alimento verdadeiro, se tiver palavra, se tiver o poder do Espírito Santo, ela ficará naquela igreja, sem que você precise usar a teologia do medo. E essa heresia também distorce a Bíblia, porque eles usam exemplos como Ló, se afastando de Abraão, para manipular as pessoas. Por exemplo, você viu Ló? Foi só ele se afastar de Abraão, olha o que aconteceu na vida dele. Na verdade não foi porque ele se afastou de Abraão, você conhece o texto, ele caminhou para Sodoma e Gomorra, Deus iria punir aquela cidade, e por causa da própria rebeldia de Ló, é que ele sofreu todas as consequências. Agora eles vão dizer o seguinte, olha, nessa igreja eu sou o Abraão, se você se afastar do Abraão, olha o que pode acontecer com a tua vida. Eu sou a tua cobertura espiritual, eu tenho autoridade sobre a tua vida, eu te gerei aqui na fé, você tem uma dívida de amor comigo. Vou falar sobre isso daqui a pouco também. Outras coisas sobre a cobertura espiritual, uma obediência cega. Vão dizer assim, se o teu líder te disser para fazer alguma coisa, faça, e se ele estiver errado, o pecado será dele e não teu, porque você não pode ser rebelde, apenas obedeça. Mas se estiver errado, ele que vai se ver com Deus, porque foi ele que mandou você fazer. Não, o pecado é teu, é você que fez, e é você que vai responder por esse pecado. Esse negócio de obedecer, porque nessas igrejas a rebeldia é tratada assim, de uma forma muito exacerbada, né? Não que seja ilícito ser rebelde, não, mas só que assim, se você discordar do líder, você é um rebelde, isso é um problema. E aí, se você discorda de alguma coisa, você é excluído dos ministérios, você está fora da visão, você está no mesmo propósito, você não está na mesma pegada que a gente, então vão excluir você porque você não está de acordo com aquilo que está sendo pregado. O detalhe é assim, irmão, se você pegar Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram obedientes ao rei, mas disseram assim, olha rei, quanto a isso que você pediu, não podemos fazer. Ficaremos de pé aqui, não nos prostraremos à estátua que você levantou. Mais ou menos assim, ó, te obedeceremos em tudo. Não somos rebeldes com as autoridades que Deus levantou, mas quanto a isso, não podemos fazer porque vamos ferir uma lei maior, que é a lei de Deus. Outra coisa é a exposição dos rebeldes. É o que eu falei para você há pouco tempo. Veja, fulano saiu da cobertura e olha só o que ele está passando, não é? Outra coisa é a intromissão na vida das pessoas.
Se você for comprar alguma coisa, ou quiser namorar, por exemplo, tem que primeiro falar com o teu líder. Você tem que pedir, não é nem falar por respeito, porque acho que até por respeito, você pode falar com o teu líder. O problema é, você tem que pedir autorização para ele. Se você vai viajar, você tem que pedir autorização para ele. Se você vai comprar uma casa, você tem que pedir autorização para o seu líder. Se você está achando um absurdo isso acontece em muitas igrejas ainda hoje, irmãos. Falando de coisas que eu presenciei. Você não pode sair para fazer alguma coisa sem avisar. Você for viajar então, e virem a sua foto no Facebook, no Instagram, pronto. Então você já vai ser chamado a atenção, porque você não pediu a bênção do teu líder. Aliás, tem que levar a primícia para o teu líder. Eu não selecionei primícias aqui, no meu livro tem. Tem que levar a primícia para o teu líder te abençoar, na mão dele, para que ele possa então liberar a tua vida. Veja a manipulação através do medo. Se você não fizer isso, coisas ruins podem acontecer com você, porque você não está debaixo da bênção e da cobertura daquela pessoa. E aquela paternidade possessiva. Olha, quem você era antes de conhecer a nossa igreja? Você tem uma dívida conosco. O que você conhecia antes de vir para cá? Agora você vai quebrar a aliança, você vai ferir o corpo, você não tem direito sobre a tua vida. Essas frases são utilizadas. Eu escutei quando eu me desliguei do ministério, eu ensinei isso enquanto estive lá, me envergonho de ter feito isso. E quando eu saí, eu recebi aquilo que eu mesmo ensinei, porque eu mesmo plantei isso, eu repliquei dos meus líderes e eu mesmo plantei isso. Quando eu fui sair da igreja que eu estava, uma pastora da igreja pegou meu cartão de visitas, que tinha o logo da igreja e o meu nome, e ela pegou o cartão e tampou o logo da igreja, e apontou para mim e disse assim: quem é isso aqui? Nada. Aí tirava o logo da igreja e falava: agora você é alguma coisa. Aí tampava de novo e dizia: e agora, quem você é? Tampando o logo da igreja, só ficava o meu nome. Naquele dia eu respondi para ela: então, mas eu quero ser exatamente isso, eu quero ser nada, eu não quero ser nada, eu quero só fazer a missão que Deus me deu. Então agora você me deu a certeza que eu tenho que tirar isso da minha vida. Foi o que eu respondi para ela. Refutações com relação à cobertura espiritual. A cobertura pertence à igreja, porque o texto diz assim: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, o Senhor promete aqui que o inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. É a igreja que traz a cobertura para nós, é o próprio sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário que cobre a nossa vida. As ovelhas também, elas são do Senhor. Quando o Senhor perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele disse: tu sabes que eu te amo. A resposta de Jesus diz assim: pastoreia as minhas ovelhas, e não as suas. Quando João Batista viu Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e orientou que seus discípulos seguissem ele. Eles não são meus discípulos, são discípulos de Jesus. Eu estou formando pessoas para seguir a Cristo, não para seguir a mim. Essa é a maior diferença de uma cobertura espiritual bíblica verdadeira para uma cobertura espiritual mística, possessiva, neopentecostal, herética. Cuidado com isso. Vamos para outra heresia. Já ouviu essa frase? Não toque no ungido de Deus. É a heresia do ungido de Deus. Lembra que toda heresia parte da Bíblia, né? Vamos ver aqui então algumas coisas que essa heresia faz. Primeiro, distorce o texto, porque o texto está ali, não sei se vai dar para ler, eu vou ler para você. Está lá no Salmo 105, versículo 15, que diz assim: não toqueis os meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. A distorção é o seguinte: na Bíblia tem esse texto para não tocar no ungido, mas não é não tocar no sentido de não contrariar, não refutar e não falar e corrigi-lo quando ele estiver errado. Não toqueis significa não maltrateis, e ainda é válido isso aqui.
Não maltrate o ungido de Deus. Não toque no sentido de você denegrir ou então maltratar esse ungido de Deus. Isso é válido. Só que para dar base à heresia, esse texto é distorcido. Não toque no ungido, né? Por quê? Porque eles se defendem de críticas. Se você não pode falar contra o líder, ele está protegido. Ele não pode ser criticado. Jamais são advertidos, eu coloquei ali, acho que não dá para ver. Jamais são advertidos, não são questionados, eles são intocáveis. Você não pode chegar e dizer assim: olha, percebi que a tua pregação fugiu um pouco da Bíblia. Você não pode falar isso. Você não tem acesso, primeiro que você não tem acesso a essas pessoas. E se você tiver acesso, se for falar contra a palavra que ele pregou, você já vai ser excomungado da igreja. Você não pode contrariar uma pessoa. E se você se levantar contra alguma prática, sei lá, vão fazer uma campanha de arrecadação financeira ilícita, com subterfúgios ilícitos. Então você vai lá e vai dizer assim: olha, eu não concordo com isso. Você é rebelde. Você é Sambalate Tobias, que se levanta contra a visão. Você é um estrangeiro aqui. Você precisa tomar uma vacina para você receber agora a dose da visão da igreja. Então é isso que vai ser pregado. Com essa proteção que eles têm de não tocar no ungido de Deus, eles ocultam o pecado de muitas pessoas. Colocam panos quentes no assunto, abafam o caso, não tratam o pecado. Porque olha, é ungido, não fale do... Mas o cara, não fale do ungido de Deus. Mas o cara adulterou, não fale, não toque nele. Mas o cara está falando uma heresia aí, não toque, não fala, isso é, olha, isso é pecado, vai gerar câncer na tua vida. Vai gerar câncer. Uma pastora da igreja que eu fazia parte foi criticada, e ela disse assim: essas pessoas que me criticam têm que tomar cuidado, porque podem pegar um câncer. Eu vou mostrar para você algumas coisas aqui que você talvez vai ficar abismado, que causa medo, né, na manipulação. Olha, esse rapaz aqui, que vai falar essa frase. Eu extraí essa frase do livro Cristianismo em Crise, do Hanny Graf. Ele diz assim, ó: vários dentre os que conheço têm criticado e chamado este grupo da fé de Tulsa de seita, e desses, alguns estão mortos hoje num sepulcro prematuro e outros estão cancerosos. Quando uma pessoa de gabarito televisiva fala isso, e aí você imagina assim: eu não posso mais falar nada contra ele. Se ele fala que aqueles que criticaram ele estão num sepulcro prematuro, e se ele fala que estão cancerosos, se você tem coragem de se levantar contra essa pessoa e tocar no ungido de Deus, veja a teologia do medo. Veja a teologia do medo. Vamos falar de outra. Você conhece o devorador? Não vai aparecer, mas eu coloquei um gafanhotozinho ali, né? O devorador é bíblico. O texto bem conhecido, em Malaquias 3, versículo 11: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da tua terra. Você conhece esse texto. Só que esse texto é utilizado não só para ensinar sobre o dízimo, ou ensinar sobre contribuições na igreja, mas para manipular as pessoas através do medo. Então, o que acontece? Primeiro, vão dizer que o devorador é um demônio. A Bíblia não fala isso, irmãos. A Bíblia fala que o devorador é uma espécie de gafanhoto, um inseto naquela época, que devorava a colheita do povo que trabalhava com a agricultura, e não um demônio. Então, cuidado com o capiroto. O demônio vai pegar a tua vida. Se você não der o dízimo, sabe o que vai acontecer com você? Sua geladeira vai quebrar. Sabe o que vai acontecer com você? Se você não dá na igreja, você dá na farmácia. Se você não dá na igreja, você dá no seu carro, porque o devorador vai furar o pneu do seu carro. Então a pessoa, ela não dá com alegria, ela dá por necessidade, ela dá com tristeza, ela dá com medo. Não, eu preciso separar o meu dízimo aqui, mas não porque eu amo a obra,
não porque meu coração é puro, não porque eu me converti, sou um salvo, e o salvo ele é generoso, não, eu faço isso porque vai que amanhã o capiroto entra na minha vida, porque eu não dei o dízimo, né? Então o devorador se torna um demônio. Detalhe, ataca aqueles que não são dizimistas. Olha, se você, aí você tem até aqueles shows, né? Colocam duas pessoas, não sei quem já viu isso. Aí quem aqui é dizimista? Aí a pessoa fala, eu sou. Quem aqui não é dizimista? Aí vem para cá, me dá um dinheiro teu. Aí pega R$2 do dizimista e pega R$2 do não dizimista. Uma pessoa manifestada, aí ele pega o dinheiro, não sei quem viu essa cena, do dizimista e diz assim, pega isso aqui, e o demônio se esquiva. Mas quando ele mostra o dinheiro daquele que não é dizimista, o demônio come o dinheiro, a pessoa endemoniada come o dinheiro. Está no YouTube, só você colocar, você que me assiste aqui no YouTube, só você colocar a pessoa comendo o dinheiro. Está vendo? O devorador tem acesso àquele que não é dizimista. Aquele que é dizimista, o devorador não tem acesso. Depois de um show de exorcismo como esse, em que você vê uma pessoa completamente endemoniada, você fica com medo, e você então no próximo mês vai ser dizimista fiel, não pelo amor à obra, mas pelo medo. Outra coisa que vão dizer é o seguinte, olha, nem oração resolve. A pessoa está com um problema, eu fui orientado assim, eu aprendi assim, Tardes, quando você for aconselhar alguém que está com problema financeiro, a primeira pergunta que você tem que fazer para ela é o seguinte, é dizimista? Você vê a pessoa fala assim, pastor, eu estou endividado, estou passando uma luz, não tenho o que comer. A primeira pergunta é, você é dizimista? Porque se a pessoa não for dizimista, nem oração resolve. Não estou entrando aqui no mérito de dar o dízimo, porque eu dou o dízimo. Há 19 anos que eu nunca falhei no meu dízimo. Eu tenho talvez uma outra visão com relação ao dízimo, mas eu mesmo entrego o dízimo. Então eu estou falando contra, estou falando da heresia, da distorção do dízimo, da teologia do medo em cima do dízimo. Cuidado com isso, irmãos. Não dê por medo, dê porque você é salvo, dê porque você ama a obra, você é um generoso, o Senhor te transformou, dê além das suas posses como a igreja da Macedônia. O problema é manipular as pessoas, dizendo que eu nem vou orar por você, pode ir embora para casa, vai dar o dízimo que vai resolver, certo? Outra coisa, já ouviu sobre essa heresia da maldição hereditária? Essa heresia diz o seguinte, que existe um demônio familiar, que passa de pai para filho. O teu pai tem um demônio que veio do seu avô, que veio do seu bisavô, e você pode ver isso através dos problemas que passam de pai para filho. O vô adulterou, o pai adulterou e agora o filho vai adulterar também. O pai era viciado no jogo, o filho vai ter vícios no jogo, ou no bilhar, no baralho, no bar. Aí se você pesquisar, o avô também tinha problema com o jogo no jockey. Então, pelos sintomas, se identifica um demônio que passa de pai para filho. Os problemas são causados pelo pecado dos pais. Então, se você está passando por algum problema, você vai para um aconselhamento pessoal, para alguém que vai fazer uma cura interior com você. E vão te perguntar assim, e o seu pai, o que ele fez? Se o seu pai ou sua mãe cometeram algum pecado, você está colhendo isso hoje na sua vida, por causa do pecado do seu pai. E só resolve como? Com uma sessão de cura e libertação. Eu já participei de sessões, eu já fiz sessões de cura e libertação, então falo com quem tem propriedade, falo como quem tem autoridade sobre o assunto, né? Nessas sessões acontecem coisas absurdas. Na primeira que eu fui para aprender como lidar com isso, cidade lá em Mairinque, num sítio completamente fechado, as pessoas ficam numa reunião, recebem uma lista, para que elas possam então fazer uma lista de rejeições.
eu rejeito isso, eu rejeito aquilo, eu rejeito o pecado do meu pai, eu rejeito o pecado da minha avó, eu rejeito a rejeição do ventre materno, eu volto ao ventre materno agora, e eu perdoo meu pai que me rejeitou no ventre materno. E aí começam as orações, e começa a dizer assim: olha, se você fechar o olho, eu vou orar na sua cabeça, você não pode fechar o olho. Aí você fala: meu Deus, o negócio vai esquentar aqui, então todo mundo de olho aberto, não pode fechar o olho, não pode cruzar o braço, descruza o braço, descruza o braço. Depois, com o tempo, estudando um pouco mais de apologética, fui aprender que no centro é que se não cruza o braço para poder baixar o santo. Ou seja, houve um sincretismo religioso ali. Aí a pessoa que estava fazendo a cura e libertação dizia assim: vamos orar nos pontos chakras. E houve oração nos pontos chakras. Aí ela disse assim: se você não sabe onde são os pontos chakras, então eu vou ensinar. Põe a mão na cabeça, um palmo para cá, outro palmo para cá, outro palmo para cá, outro palmo para cá. E os pastores saindo orando nos pontos chakras, para fechar os pontos chakras. Veja, irmãos, isso acontece. Você está abismado com isso? Acontece, eu participei. Aí ela gritava assim: o demônio entra pelo pé, pelo ventre e pela cabeça, unja as 3 partes agora. E os pastores saíam orando, manifestações demoníacas, durante a reunião, expulsando os demônios, fazendo uma série de rejeições. Esta é a sessão de cura e libertação em algumas igrejas, tá? E principalmente a libertação do vínculo. O termo que eles usam é o seguinte: você tem que quebrar o vínculo. Há um vínculo familiar entre o seu pai, o seu avô, seu bisavô, seus antepassados e você, que você tem que quebrar, fazer uma quebra de maldição. Então como é que funciona? Você tem que fazer um mapeamento geracional ou familiar. Essa semana me deparei com um vídeo que me mandaram de uma pastora com 200 mil inscritos no YouTube. Ela é uma juíza, inclusive, uma pessoa muito inteligente, mas ela dizia sobre esse mapeamento geracional ou familiar. Como é que funciona isso? Funciona assim: olha, você vê os sintomas e o mapeamento geracional. Então, por exemplo, ela fazendo algumas pesquisas, ela percebeu o seguinte: o pai cometeu homicídio. O que gerou então na família? Geram mortes prematuras dos primogênitos dos descendentes. Então ela disse assim no vídeo que ela fez: o meu marido perdeu familiares que morreram precocemente e todos eles eram primogênitos. Quando fomos investigar qual era o problema, os antepassados do meu marido tinham escravos. E porque eles tinham escravos, essa maldição veio de pai para filho, e agora todos os descendentes primogênitos morreram mais cedo. Você fica olhando, até parece que tem coerência nisso, até que parece que a conta fecha, que se encaixa. O problema é que não tem nenhuma base bíblica para isso, e é um sincretismo religioso. Essa pastora também dizia o seguinte: olha, se houve aborto na família, e houve aborto nos antepassados, os descendentes vão colher morte no ventre. Então, se você perder um bebê, faça um mapeamento geracional e veja que na sua família há alguém que abortou ou fez alguma coisa assim. E se realmente aconteceu, você vai dizer: não é que é verdade? Olha que descoberta. Eu gravei um vídeo contra essa maldição hereditária aqui, e depois sofri alguns ataques, dizendo assim: essa pastora ajudou muitas pessoas, ela descobriu o problema das pessoas, era uma maldição que veio dos seus antepassados. Irmão, não é isso. Outra coisa, se houve pecado no passado, você vai colher câncer e acidentes recorrentes. Ou seja, se você está com câncer hoje, é porque você, nos seus antepassados, cometeram algum pecado, e é você que está colhendo por causa dos antepassados. Então você tem que agora vir para uma sessão de cura e libertação. O problema é que a sessão de cura e libertação, ela invalida a cruz de Cristo.
porque a cruz já é suficiente, a cruz já basta. Romanos 8, versículo 1: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Nós somos uma nova criatura em Jesus Cristo. Nós temos como maldição hereditária o pecado original de Adão. E esse pecado original de Adão, ele é quebrado à medida que somos regenerados pelo Senhor. O novo nascimento do Senhor em nós nos dá então toda a quebra de maldição. Não há maldição para o cristão que está em Cristo. Ou eu estou em Cristo, ou eu estou na maldição. Olha que interessante agora. Suposta base bíblica para isso. Veja o texto. Êxodo 20, os 10 mandamentos, versículo 5. Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Se parar até aí, dá base para a maldição hereditária. Veja só, eu sou Deus, Deus zeloso, e eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Só que o texto continua, daqueles que me aborrecem. Ou seja, o pai cometeu o pecado e o filho continuou replicando o pecado do pai. O pai era iníquo e o filho continuou na iniquidade. Então, ele visita daqueles que aborrecem ao Senhor. A continuação do texto é esse aqui, ó, o contexto do texto. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você ama o Senhor? Então o Senhor faz em você misericórdia até 1000 gerações. Onde está a maldição ali? O problema é você pegar um texto pensado, fora do contexto, para dar base para uma heresia. Agora, a Bíblia interpreta a Bíblia. Veja esse texto de Ezequiel 18. Se te falarem de maldição hereditária, abre em Ezequiel 18 e leia isso daqui. Acompanhe comigo na tela a leitura. Que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram, que ficaram prejudicados. Quer dizer, os pais comeram uvas verdes, mas é os dentes dos filhos que ficaram prejudicados. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis esse provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Tá? Aqui não é base também para a mortalidade da alma, é outra coisa aqui. Tá? Vamos falar de maldição hereditária. Quer dizer, a alma que pecar, a pessoa que pecar, essa morrerá, essa será punida. Por quê? No mesmo texto, lá em Ezequiel 18, de 19 a 21, diz assim: mas dizeis, por que não leva o filho a iniquidade do pai? Porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Irmãos, mais claro que isso é impossível. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas, se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. Ou seja, se converta, e toda a maldição já será quebrada. Não há necessidade de, além de se converter, além de estar em Cristo, você ter que ir para uma sessão e fazer uma série de rejeições, proferindo e profetizando a sua libertação. Certo? Outra coisa, campanhas e correntes. Você já viu isso em algum lugar? Irmãos, o termo não tem problema nenhum, né? Por exemplo, nós fazemos campanhas também na nossa igreja. Campanha de oração, campanhas de consagração, certo? Campanhas missionárias, não é? Você faz correntes de oração entre as pessoas que oram umas pelas outras.
O termo, estritamente, não tem problema nenhum. O duro é que a gente não vê essas campanhas, campanha do arrependimento. Você já viu isso? Não, você não vê. Você vê campanha do desencapetamento total. Não é? Campanha das 7 muralhas, das sete voltas, da muralha de Jericó, da quebra dos grilhões, da quebra das cadeias, essas campanhas. Inclusive tem uma central, tem uma igreja que tem uma central de campanhas. O pastor, quando está sem ideia, ele vai nessa central e ele pega uma campanha lá, uma cartelinha de 12 dias para 12, ele vai lá e compra as cartelinhas e ele distribui. Então, se você tiver sem ideia, você pode fazer uma campanha como essa. Um pastor, eu era presidente do Conselho de Pastores da Praia Grande há uns 5 anos atrás, mais ou menos, fui por muitos anos presidente do Conselho, e um pastor me falou assim: Tarles, olha, achei um camarada muito bacana do interior de São Paulo. Esse pessoal do interior é meio complicado, brincando. Ele é do interior de São Paulo, ele vem, e se a tua igreja estiver com dificuldade financeira, ele tem a solução. Falei, é mesmo? Ele faz a campanha do Salmo. Como é que é essa campanha do Salmo? Ele já vem preparado com um cesto, e no cesto tem o Salmo enrolado num pergaminho. Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4, até o Salmo 150, vem um cesto grandão. E ele vem na igreja, você faz o marketing lá, faz a campanha, chama as pessoas, ele vai pregar a palavra, ele vai dizer que cada pessoa da igreja tem que pegar um salmo. E o salmo que essa pessoa pegar é exatamente o valor da oferta que ela tem que entregar. Se você pegar o Salmo 2, 3, 10, tudo bem. Você pegar o 121, 143, 144, aí a tua oferta é maior. E ele disse assim, se você fizer a conta, dá 16 mil e pouco. Eu nunca tinha feito essa conta. E ele faz o seguinte, ele arrecada os 16 mil na igreja, metade é dele e metade é da igreja. Então, se você precisar de arrecadação na igreja, chama ele. Olha, irmãos, tem horas que nós temos que orar para Deus nos dar domínio próprio, não é verdade? O pastor Aguinaldo está pedindo o nome desse pastor que ele está precisando. Misericórdia. Então, existem campanhas esdrúxulas, existem campanhas verdadeiras. Por exemplo, agora em outubro, vamos fazer na nossa igreja uma campanha de jejum da devoção. Essa é a campanha de jejum, a igreja se separa por uma semana para orar, ler a palavra, evangelizar e buscar a Deus. Você não acha que é uma campanha verdadeira e bíblica? Então a campanha é ótima, não é problema do nome campanha, o problema é o que você faz, qual a motivação, qual a intenção do coração. E eu vou mostrar para você agora o áudio, vou deixar preparadinho ainda para a gente soltar o áudio para você ouvir. O Teu Lugar é acompanhado por milhares de pastores. Quando eu falo milhares, é milhares mesmo. Muitos pastores acompanham o nosso canal. E um dos pastores que acompanha o nosso canal me mandou um e-mail muito chocante. Ele disse o seguinte: pastor, me ajuda. A minha esposa perdeu a fé, porque a nossa vida está muito complicada. Estávamos numa campanha de oração, e durante a campanha de oração entraram ladrões na nossa casa e nos roubaram quase tudo que nós tínhamos. E ela disse assim: cadê aquele Deus que é só vitória? Cadê aquele Deus que faz milagres? Então ela disse assim: aquilo que pregam no púlpito é mentira. Eu gravei um vídeo sobre isso, está com mais de 70 mil visualizações esse vídeo, em que eu digo assim: olha, eu não posso falar no coletivo assim, hoje chegou o dia da sua vitória, porque para alguns aqui vai ser o dia do tratamento, e para alguns vai ser sim o dia da vitória. Então é difícil falar no coletivo, olha, hoje é o dia da sua bênção. Aí a pessoa toma posse da palavra, e de repente não acontece, ela acha que Deus mentiu, que Deus é mentiroso. Na verdade, Deus nunca falou aquela palavra, foi o profeta que falou do seu próprio coração, num coletivo, e que aquela palavra não vai servir para todo mundo. E aí eu coloquei esse vídeo e tal, só que durante esse vídeo, um pastor foi visitar esse outro pastor. Ele disse assim: olha, eu tenho a solução para o seu problema.
Você viu, eu orei na sua esposa, ela melhorou por um tempo, mas agora está ruim de novo. Então eu tenho a solução para você. E ele gravou um áudio para esse pastor mandou para a minha equipe, esse áudio que me mandou. E esse áudio está aqui para você ouvir agora. Vamos colocar, meu irmão, um áudio aí? Vamos ouvir, presta atenção que está bem baixinho. Olha, meu pastor, aquele dia eu tinha comentado com o Raimundo, e ele falou, vamos esperar, pastor, eles vão entrar em contato com o senhor ainda. A situação da irmã é somente uma campanha forte de quebra de maldição, uma campanha forte mesmo, e um voto de sacrifício financeiro. Enquanto vocês não sacrificar financeiramente no altar, essa maldição não vai abandonar a vida dela, porque a macumbeira pagou caro, e a macumbeira paga caro para ver a vida dela destruída. Para se quebrar esse mal, é somente oferecendo sacrifício no altar. Eu estou disposto a fazer essa campanha, eu estou disposto a comprar essa briga. Agora eu quero ver se vocês estão dispostos a sacrificar no altar da minha vida, para que nós possamos vencer isso aí, irmão. Viu? Eu falei com o Raimundo, e ele disse que vocês iam me procurar, podia esperar, e eu fiquei esperando. Agora o senhor falou, é o momento de eu estar falando para o senhor como que funciona isso. De outra forma não vai conseguir. O senhor viu que eu fiz oração aquele dia, ela ficou boa vários dias, né? Depois atacou de novo, porque não se fez uma campanha para quebrar a maldição. Isso foi mesmo uma oração. Você viu só? Eu vou só pontuar o que ele falou aqui no próximo slide. Primeiro, ele disse que tem uma solução. E a solução é a seguinte: somente uma campanha forte e um voto de sacrifício financeiro no altar. Para a tua esposa melhorar, somente uma campanha forte e um voto de sacrifício financeiro no altar. Detalhe. Aí como é que entra a teologia do medo? Ele começa a falar assim, ó: enquanto não fizer isso, não vai resolver. Outra coisa, esse pastor tem uma vizinha que é macumbeira, e a macumbeira estava fazendo trabalho contra ele. Então o pastor já usou isso também, disse assim, ó: a macumbeira paga caro, tem que ver quanto que você vai pagar também, porque ela pagou caro. Quanto você vai pagar para pesar na balança e o teu ficar mais caro que o dela? Veja isso. Ele disse assim: eu quero saber se vocês estão dispostos também a sacrificar, né? Tem que ser no altar da minha vida. Não sei se você percebeu no áudio. Ele disse assim, ó: eu estou disposto a fazer essa campanha com você. Quero ver se você está disposto também a fazer essa campanha de sacrificar no altar da minha vida. Esse cara, ele não é profeta, não é pastor, nem aqui, nem na China. Esse cara é um falso profeta, um charlatão da fé, que utiliza a teologia do medo para poder ludibriar algumas pessoas. Rapidamente eu gravei um áudio para esse pastor, que eu percebi que também era bem humilde, e disse: olha pastor, não faça isso. Expliquei para ele que pela graça o Senhor daria tudo de volta para ele, que ele deveria ser fiel como Jó foi, e que Deus restituiria a ele até em dobro se fosse o caso. E aí, para completar, ele disse o seguinte, ó: fizemos oração e não resolveu. Agora, somente um sacrifício financeiro e uma campanha forte. Veja, irmãos, a teologia do medo está dentro das igrejas. Que você seja um apologista para combater essa heresia, para lutar contra isso, para mostrar a verdade do Evangelho. De graça nós recebemos, de graça nós entregamos. Não é pelo sacrifício financeiro que eu vou melhorar a minha vida. Não é o tanto que eu vou sacrificar que Deus vai olhar o quanto eu sou bonzinho, porque não há um bom sequer. Nós recebemos tudo pela misericórdia de Deus e pela graça do Senhor. Então, eu escrevi o livro Escravos das Heresias. Quero fazer o volume 2 agora, com o título Teologia do Medo, justamente para falar de outras coisas, retaliação. Você vai sofrer uma retaliação, cuidado. Tem muitas outras heresias, outras que eu não coloquei aqui,
que está só no meu livro, te convido a conhecer também. Últimos exemplares, se tiver uns 50 ali é muito. Adquira, na promoção hoje está R$ 29,90, quando lançou era R$ 29,90 e hoje na promoção é R$ 29,90. Não mudou. E eu sou muito grato a Deus por estar aqui hoje, quero agradecer a oportunidade de participar desse congresso tão abençoado. Eu ouvi falar muito bem, vim participar alguns anos aqui como um aprendiz aqui, e hoje tive a honra de estar ao lado de pessoas aqui tão gabaritadas, pastor Ignaldo, pastor João Flávio, pastor Paulo Cristiano, pastor Elias Soares de Moraes. Por que de Moraes, né? E pastor Natanael, muito obrigado pelo convite e por estar aqui, viu? Aqui estão os meus contatos, se é que dá para ver, e-mail, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp e o site. Olha, para finalizar aqui, sábado eu vou palestrar sobre apologética virtual, também a pedido dos meus amigos, para falar um pouco sobre redes sociais na apologética, tá? Então espero você aqui também no sábado, tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos, obrigado, tchau, tchau.